porque são as santificadoras do espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. E assim, queridos companheiros, na certeza desse encontro, que é com os nossos corações, mas é um encontro com Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, que envia os seus emissários de sabedoria, de luz, de amor, para nos envolver a todos. Nesse momento que juntos, voltados para o mesmo ideal, para o mesmo desejo de aprender, de elevar as nossas vibrações, de elevar os nossos pensamentos, purificar os nossos sentimentos, nessa busca de aprendizado, de crescimento no exercício do amor, na certeza de estarmos aquecidos e envolvidos por esse amor infinito, essa luz inesgotável de Jesus, que nós agradecemos mais essa oportunidade de, reunidos em torno dos ensinamentos, vibrarmos para o bem, para a paz mundial, onde quer que estejam corações ainda muito endurecidos, que a luz se faça presente, despertando a rudeza, despertando para a luz, despertando para o amor. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Sim. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bem, dona Jurema. Assim que a senhora quiser que eu compartilhe o conteúdo, é só avisar. Tá. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês. Eu acho que não tem ninguém mais feliz do que eu estar aqui conversando com vocês. E eu acho que eu estou testando a minha bicorporeidade, viu? A minha mediunidade e bicorporeidade. Eu estou aqui, mas eu acho que eu estou aí também. Então, se vocês me encontrarem aí em algum lugar, não se espantem. Eu estou brincando, mas quem me dera que eu pudesse estar aí também junto, em corpo com vocês. Nessa ilha onde eu sempre vivi momentos de muita alegria, muita felicidade, junto com vocês, na casa de Tiago. Então, quando eu me lembro, o meu coração sempre se enche de muita felicidade, porque são esses os sentimentos que eu sempre tive aí na ilha e com vocês. Então, eu sou Jurema Secker, como disse para vocês, sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, mas trabalho também no CERJ, não é, que é uma federativa do Rio de Janeiro, Conselho Espírita do Rio de Janeiro, e que trabalho em mesa mediúnica. Apesar de eu não ser uma médium extensiva, eu trabalho na orientação espiritual, que estou morrendo muito de saudade desse trabalho, e trabalho também na área de ações estratégicas, como eu tenho uma formação na área do patrimônio, na área da memória, eu trabalho na preservação da memória espírita. Eu até estava dizendo que eu ia mandar para vocês um vídeo que nós fizemos para exortar todos a preservar os seus documentos, os seus papéis, as suas fotos, porque é muito importante a preservação da memória de cada instituição. Então, hoje nós estamos juntos aqui porque, Raquel, vocês como se diz, houve uma sugestão da gente falar sobre morte, por conta de que nós estamos ainda vivendo a semana, né, de finados. Então, Marisa, você que está passando os slides? Eu vou passar. Pode pegar? Pode passar colocar o primeiro. Pode passar o primeiro.
É. Cadê? Vocês estão vendo? Nós estamos vendo ainda o anúncio da Microsoft, ainda não está isso. Não. Espera aí, que eu estou tentando tirar aqui. Será que se você apertar lá a tacinha, vai? Só um instante. Marisa, clica naquele xizinho na faixa amarela, que eu acho que some ele. Ah, tá. Cláudio, me ajuda aqui. Oi. Quero tirar isso aqui do PPT dela. Só um instante, gente. É, porque eu quero mostrar o PowerPoint dela e aparecer. No xizinho, no canto direito, na faixa amarela, lá em cima. Prontinho. Pronto. Aumenta para ela. Isso. Todos estão vendo? Ainda não. Agora. Aqui. Tem que ser por aqui. Agora todos vêm? Sim. Sim. Quer clicar lá naquela tacinha para aumentar? Isso, oba, pronto, entrou. Bom, então o que quando eu estava começando a ler sobre o assunto e a preparar o material aí para vocês, volta, por favor. Isso. Eu, então, escolhi um título, e eu escolhi o título O Túmulo, a morte na visão espírita. Eu disse, eu não vou falar só da morte, como eu vou falar da morte? É claro, pela visão espírita, mas também dessas questões terrenas que envolvem a morte, o velório, o túmulo, o funeral, eram umas coisas assim que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, como a gente, por conta, né, desse dia de finados, o que eu fiz? Eu escolhi esse título, O Túmulo, e escolhi colocar aí uma imagem do túmulo de Allan Kardec, lá do Père Lachaise, né? Todo mundo sabe que ele está lá, foi enterrado, os amigos construíram esse dolmen. O dolmen é esse monumento funerário dos celtas, e inspirados, né, claro, pelo fato de que Kardec recebeu essa informação, de que ele aceitou, de que teria sido um druida lá, quer dizer, lá naquela civilização, e aí, então, eles construíram esse monumento funerário dos celtas para que Kardec pudesse ser enterrado aí. E ele é muito visitado, o Père Lachaise é aquele cemitério chiquérrimo, né, que tem os grandes celebridades, pessoas famosas da história e tal. E é muito interessante também saber que existe, por exemplo, famílias brasileiras que moram por lá e que cuidam do túmulo, colocando flores, e cuidam, e é muito visitado, é um túmulo muito visitado. E os amigos, então, o enterro dele foi um enterro muito bonito, com assim, discursos do Flammarion, por exemplo, né? E colocaram, então, lá em cima, né, do dolmen, a frase que resume a doutrina: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Então, é muito interessante que eu fiquei pensando assim, né, que é um túmulo muito visitado, há milhares de fotos, as pessoas postam as fotos porque vão à França, vão os espíritas, né, e vão lá. Então, é muito interessante porque Kardec passou grande parte, vamos dizer, uma boa parte da sua vida demonstrando que ali não tem, nós não ficamos amigos, ali é só o corpo de carne que fica ali, e que a morte não existe, que o espírito parte para outros planos, né? Mas a importância
que tem para o ser encarnado o túmulo, né? Todas prantear essas pessoas que já se foram, essa coisa simbólica que é, não é, o túmulo de Kardec. Isso é uma coisa muito importante para os seres que ficaram aqui. A verdade é essa, e que a gente vai até falar um pouco sobre isso. E quando eu estava pensando nessas coisas, no dia 2 de novembro, coincide de eu assistir, eu acho que foi naquele canal do Smithsonian, um programa incrível, maravilhoso, que mostrava todos esses monumentos funerários da pré-história, imagina. E aí mostra Stonehenge, aí, que é esse monumento também pré-histórico, de uma civilização que está lá, celta de muitos de milênios, né? E que é muito interessante, porque está no todo o Reino Unido você tem essas construções, na Irlanda e tal, e o que significa? Eles estão, é claro que os arqueólogos todos estudam muito isso, e chegaram à conclusão de que isso realmente era um grande monumento funerário, encontraram ossadas, né, aí, e eles criaram, então, a seguinte teoria, a partir dos estudos que os pesquisadores fizeram, que era o seguinte: como eles eram grandes estudiosos da astronomia, e então eles adoravam o sol e tal, e esse primeiro dia do solstício de verão, que eu acho que no hemisfério norte é em junho, esse primeiro dia, há um momento desse solstício que o sol nasce, há um dia que é o dia mais longo do ano, em que o sol ilumina a Terra e aquece a Terra da maneira mais forte possível. Então, esse dia era o dia de rituais, de muitas oferendas e tal. E esses engenheiros, e era assim que os pesquisadores falaram, os engenheiros, né, pré-históricos, eles montavam esses túmulos de tal maneira que, quando naquele dia, daquele momento especial, o sol nascesse, aquele raio, primeiro do raio, entrasse no monumento, iluminando toda esse salão, vamos dizer assim, onde estavam os mortos. E aí, os Smithsonian, eles recriaram isso tudo. Toda aquela população ia para lá, acampava. Há uma série de resquícios arqueológicos disso, para esse momento. E nesse momento, quando o sol entrava naquele salão, todo mundo gritava de alegria. Por quê? Porque era o momento que as almas se libertavam e iam para os outros planos, e iam sei lá, para o céu dos celtas, ou assim, uma coisa assim. Então, vocês imaginam que coisa maravilhosa isso, né? Eu falei assim, meu Deus, isso é pré-histórico, é o período do Neolítico ainda, né? Então, me encanta muito. Pode passar, por favor? Marisa? Estou aqui, vou passar. Você pode passar, Oi? por favor? Pode passar. Vou passar, meu amor. Tá. Pronto. Então, é que eu esqueci de pedir para ela passar, e isso tudo que eu estou falando se refere a essa construção, né? Essa construção neolítica. E olha o sol, quer dizer, fotografaram justamente nesse momento em que na antiguidade, quer dizer, na antiguidade, na pré-história, esse era um momento crucial, era um momento fundamental para aquelas pessoas, porque elas sabiam que os seus mortos estavam, as almas estavam sendo libertadas naquele momento e partindo para o plano espiritual. Olha que coisa incrível! Então, eu fiquei pensando assim, né, que desde que o ser humano começa a ter as primeiras noções, os primeiros raciocínios,
a primeira visão, né, da sua vida, raciocinar, pensar, né, na sua vida, ele se vê diante desse evento que é a morte. Porque, realmente, depois do nascimento, o evento fundamental da vida é a morte. Então, ele se vê diante da morte. Mais do que a possibilidade da sua morte, ele se vê, ele vive a saga de ver a morte, de assistir e de ter que cuidar, né, dos seus mortos, daqueles que estão ao seu lado. Então, isso tudo, toda essa situação diante da morte, é que faz com que o ser humano comece a pensar, aí começam as religiões, cada um com as suas teorias, com as suas teses, os seus conceitos, e aí a gente vê, mas desde essa época, e há túmulos mais antigos ainda que esses, de pessoas que são enterradas por aqueles seres pré-históricos e com pedras, flores, comida dentro dos túmulos. E aí é muito interessante, porque Kardec faz a seguinte pergunta, né? Porque a gente começa a ver esse respeito pelo corpo, essa preocupação com que com aquela alma, né? Para onde que ela vai. Então, isso já na época da pré-histórica, desde que o homem começa a pensar em si próprio, a raciocinar. Então, tem a pergunta 329, Kardec diz assim: o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Aí os espíritos dizem assim, claro, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, gente, vocês veem que o ser humano, quer dizer, ele vive, né? Nós vivemos essa saga, esse evento fundamental da nossa vida, que é a morte. É aquela que une todos os povos. Somos todos irmãos, nós sabemos disso, mas somos todos irmãos mesmo, porque a morte é comum para todos nós. E ela não é controlável. Quer dizer, então, eu não sei quando vou morrer, quando os meus entes queridos se vão também, né? Então, é um evento fundamental da nossa vida, e eu fiquei pensando, a gente não fica pensando nisso. E a gente não fica pensando nisso graças a Deus, porque a gente precisa viver, a gente precisa crescer, e a gente não pode, né? Então, Deus dá para nós esse instinto de sobrevivência, não ficar pensando na morte. Mas os espíritos dizem, mas você tem que se preparar, você tem que saber o que vai acontecer do outro lado, você tem que se preparar para esse momento. E é sobre esse assunto, mais ou menos, que a gente vai falar um pouco, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma frase do Alberto Veiga, que está naquele livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Por quê? Ao longo, então, de toda essa história, esse período histórico da humanidade, o homem se vê e ele tenta responder essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Existe um outro lado? Quer dizer, em todas as civilizações nós encontramos isso, né? Mas, quando chegamos no século XIX, o que acontece? Jesus, o nosso governador do planeta, nós sabemos que nós temos esse espírito crístico, né, que comanda o nosso planeta, entendeu por bem, né? Ele já tinha estado aqui conosco, já tinha deixado muitos ensinamentos que muitos não foram entendidos, e outros que ele precisava ainda passar. Então, ele promete que ele vai mandar um consolador.
E quando chega no século XIX, na metade do século XIX, então ele envia esse missionário, um, um homem preparado, com uma herança, vamos dizer assim, uma bagagem espiritual muito boa, para trazer aquilo que os espíritos dizem que é a grande verdade, né, da vida espiritual, para tirar esse véu que encobria essas questões todas, que eram questões que escravizavam a humanidade, né? Certos conceitos sobre a vida futura do homem e tal, escravizavam. E ainda a gente encontra muitas pessoas que se escravizam sobre essa ideia, ainda tem essa concepção da morte do inferno, do céu, e que prejudica, às vezes o caminho, né, da pessoa. Então, era para tirar esse véu, né? Outra coisa, para também reconstruir, como diz Emmanuel, o edifício desmoronado da fé, porque o mundo desenvolvendo, a inteligência humana se desenvolvendo, a ciência se desenvolvendo, o homem vai começando a desacreditar daquilo tudo que já não tinha mais base, já não tinha mais justificativa. Então, ele precisava de uma explicação muito mais convincente, né, sobre a espiritualidade. Então, era preciso que essa fé em Deus fosse reconstruída. E aí chega, né, a doutrina espírita explicando tudo isso e trazendo isso que os espíritos chamam da consolação. Por quê? Porque a grande informação era que a morte não é o fim, que a morte não existe. E para quem perdeu uma pessoa muito querida, sabe que essa informação é crucial, né, para a sua sustentação, é a grande consolação da sua vida, né? Então, o Alberto Veiga diz assim: nada perece, nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal, em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma, esse gnomo de luz. E o que é essa existência do corpo? Um sopro perante a existência da alma, a eternidade. Mortos andamos nós, os vivos, mortos na vida para ressurgir vivos na morte. Então, os espíritos dizem assim, gente, a vida está do lado de cá, isso aí é apenas um momento em que vocês precisam utilizar esse corpo, é um estágio de aprendizado muito curto, mas a vida mesmo é do lado de cá, né? Então, os espíritos nos colocam essa informação. Pode passar, Marisa. A morte, então, não é o fim. E aí, o que acontece? A doutrina espírita, ela... É claro que essas informações, que a morte não existe, isso tudo ao longo da história do homem, ele teve essa informação. Mas a doutrina espírita, ela traz essa informação dos próprios mortos. Os mortos do outro lado, não é? Vêm trazer essa informação e vêm trazer com grande credibilidade, porque do lado de cá estão homens como Kardec e outros, cientistas, estudiosos, homens de grande credibilidade intelectual, não é? Que vão reunir todos esses conhecimentos, né, num corpo filosófico, utilizando a ciência, transformando aquilo numa religião, não aquela religião ali tradicional, já arcaica, meio desacreditada, mas naquilo que a palavra diz de religação, né, do homem com Deus. Então, ele traz os próprios espíritos contando como é essa morte, o que significa a morte, o que é a morte, o que acontece, não é? Esse era o grande questionamento do homem. O que acontece, como é que se morre e para onde se vai, o que acontece do outro lado. Então, através da mediunidade, com muita credibilidade, né? Os médiuns, muita credibilidade. Aqui no Brasil, então,
Nós consolidamos muito isso, a doutrina espírita consolidou a sua credibilidade pela mediunidade aqui no Brasil, Chico Xavier, né? O Divaldo, o Dona Ivone. Então, esses grandes médiuns de muita credibilidade que trouxeram as informações incríveis que acontece, né, do outro lado. E aí eu trouxe para vocês, não pude deixar de trazer, o nosso querido, um livro que acho que vocês conhecem, chamado Voltei. Esse livro, Voltei, ele foi escrito pelo irmão Jacó, que, na verdade, em vida, chamava-se Frederico Figner. Frederico Figner foi um homem que tem uma história muito incrível. Ele nasceu na Tchecoslováquia, no final do século XIX, e, por conta de toda aquela situação difícil, de fome, de dificuldade, o pai coloca ele no navio, ele vai para Nova York. Em Nova York, ele descobre o mundo fonográfico, como é que se diz, que tinham inventado o gravador de voz. E aquilo, ele fica louco com aquilo, ele era muito novo, então ele trabalha feito um louco e consegue comprar um gravador de voz. E com isso ele vai ganhando a vida, ele vai nas cidadezinhas gravando a voz das pessoas, porque as pessoas imaginam, as pessoas achavam o máximo falar e gravar, falar e cantar e gravar. Então, ele vai de cidade em cidade gravando. Depois ele resolve vir para o Brasil, e como o Amazonas é muito próximo, então ele vai para a Amazônia, e ali ele começa a vender, a ganhar, né, dinheiro, acaba depois vindo para o Rio de Janeiro, gente, e aqui ele cria a indústria fonográfica no Brasil. Ele que criou a Odeon, ele que faz os primeiros discos, ele que constrói os primeiros, como é que se diz, aqueles aparelhos, né, de som e tal, e dos gramofones, né? E ele vai ficando rico com isso, constrói uma casa muito bonita na Praia do Flamengo, que ainda está lá, que é o Centro Cultural do Sesc, e ele se torna espírita por uma série de situações. Ele tem uma filha que morre muito nova, ele sofre muito e tal, e ele se torna espírita e passa a ser... Ele é diretor, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, um homem que fez muita doação, que fez muita caridade, foi um grande militante da doutrina. E ele dizia para todo mundo, olha, conheceu o doutor Bezerra e tal. Então, ele disse, quando eu morrer, pode se preparar que eu vou voltar contando tudo, os mínimos detalhes. E assim ele vai. Depois ele comenta que ele ficou muito chateado, porque ele custou a ter autorização lá do lado de lá para contar a história do lado de cá. Mas arranjam para ele um médium da maior categoria, que é o Chico Xavier, e ele, então, vai contando passo a passo todo o desencarne dele. E o mais importante, todos os sentimentos que ele teve com esse desencarne, e depois tudo que ele observa, tudo que ele observou, deixando um depoimento muito importante para nós. Nesse momento aqui, e esse livro, então, criaram um programa chamado Projeto Imagem, que fizeram os desenhos de todos esses momentos do livro. Nesse momento aqui, desse desenho, ele está se desligando do corpo, né? A gente sabe que existe uma equipe espiritual especializadíssima que cuida disso, desse desligamento da alma e do corpo. Quer dizer, o Fred Figner, ele já estava morto, mas ele ainda não estava desencarnado, ele ainda não estava totalmente desligado do corpo. E esse espírito aí era o mentor dele, que era o irmão Andrade, que, então, começa a fazer esse trabalho.
Pode passar, Marisa. Então, os espíritos vêm explicar para a gente que a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o Ela ficou muda, congelou um pouquinho. A internet dela deu uma caída. Vamos ter paciência, vamos fazer uma prece para que tudo se resolva. Dona Jurema volte, ela já está se mexendo. Opa! Ô, querida, a senhora ficou um pouco congelada. A senhora pode repetir essa página, por favor? Vocês perderam o desligamento, né? Isso. Então, os espíritos, eles vieram nos explicar que esse desligamento, quer dizer, você pode estar morta, dada como morta, né, e já começar a preparar todo o seu enterro e tal, mas você, de repente, você ainda não está desencarnada. Por quê? Existe uma coisa chamada de que é a liberação da alma do corpo, aquele fio de prata que nos liga, né? Ainda nos conecta, que precisa ser desconectado, que existe uma equipe espiritual especializada que promove esse desligamento. Então, está lá ele, o irmão Jacó, deitadinho na cama, confuso, vendo assim uma coisa, ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo, e o irmão Andrade ali já preparando, né, para que o espírito dele fosse aos poucos se desligando. E é de pouco a pouco, né? Não é uma coisa assim que se quebra, são laços que vão se desatando um a um. Pode ir, pode passar, Marisa. E aí, a gente está vendo ele aqui do lado, ele aqui sentadinho. Vocês estão vendo bem essa imagem? Esse é o velório dele. Então, a filha dele, naquele momento em que ele está confuso na cama e ele está se desprendendo, quem se apresenta é a filha dele. Ele ficou numa felicidade imensa de ver a filha. A filha disse: pai, eu vim aqui para lhe ajudar, a senhora vai agora comigo, fica tranquila e tal. Esse aqui é o velório dele. Então, a gente está vendo o doutor Bezerra, estamos vendo alguns espíritos e alguns encarnados. E vocês reparem que o Wigner, o irmão X, é ainda preso. Você vê que ele ainda tem aquela faixa, ele ainda está preso ao próprio corpo. Tanto que o doutor Bezerra não deixa ele se aproximar do corpo, de jeito nenhum. Você fica sentadinho aí, não se aproxima do corpo, porque aquela proximidade não estava fazendo bem para ele. E aquele velório não fez bem para ele também. Por quê? Porque ali ele ouviu gente que criticava o próprio, faziam críticas, assim, meu Deus, isso aqui está se gastando muito dinheiro nesse velório, nesse enterro, tem necessidade disso. E aí o outro fala isso, outro fala aquilo. Então, o velório, em vez de ser aquele momento que a gente vai ver que deveria ser, foi um momento assim, de angústia, de mal-estar para ele. Ele não gostou nada dessa situação. Pode passar. Posso passar, Marisa? Então, o que é, então, o que deve ser o velório? Olha, o velório é um momento muito importante, por dois motivos. Em primeiro lugar, para nós que ainda estamos aqui encarnados, que perdemos o nosso ente querido, a gente precisa desse tempo, isso faz parte do luto, desse tempo de despedida, né? Então, essa preparação do corpo, com muito respeito, muito carinho, e essa despedida desse ente querido nosso. O velório, ele é para isso, né? E também agora a gente sabe para o próprio espírito
que ainda está se desprendendo. Muitos estão ali e assistem o seu próprio velório, já estão livres, já estão libertos e tal. Outros ainda estão ali confusos, às vezes não estão entendendo nada do que está acontecendo, mas o que está acontecendo aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês. Para os espíritas, não existem ritos, sacramentos, posturas específicas, livros sagrados, roupas especiais, etc. Acredita-se que estes instrumentos não são necessários, mas sim a prece feita com o coração, concentrada e amorosa. Entretanto, os velórios são realizados tanto para acolhimento dos amigos e parentes, mas também e principalmente para que a alma que está desencarnando possa receber as homenagens, sejam elas através de palavras ou em forma de bons pensamentos e orações. Esse é o objetivo. Só que nem sempre é assim, né? O próprio enterro do irmão Jacó não foi assim. E, às vezes, o ambiente não é um ambiente sereno, tranquilo, de prece, porque os espíritos dizem que a prece dos encarnados, ali naquele momento, é fundamental para que esses espíritos especializados recolham o material fluídico para ajudar na libertação daquele que está ali morto, tendo que desencarnar. E, às vezes, o espírito sofre ali mais do que qualquer coisa, porque, apesar de que ele vê as pessoas, os entes queridos, e fica se sentindo feliz porque as pessoas estão ali pranteando ele e respeitando tudo que aconteceu, em muitos casos ele também se magoa, se fere, e aquilo não ajuda, né, nesse seu desencarne. Daí que o velório é uma situação muito polêmica. E outro dia eu estava assistindo uma palestra, até espírita, e alguém falou assim, se você perceber que o velório não vai ser aquele ambiente que você acha que deve ser, você não vai. E eu fiquei pensando, não, eu acho que é aí que a gente tem que ir, ficar ali em prece, para poder fazer uma coisa oposta, às vezes, do que está acontecendo. Muita conversa, muita comida, velório até com bebida, né? Então, é complexo, e o espírita sabe que aquele é um momento sagrado, vamos dizer assim, de despedida, de homenagem, e de muita serenidade, muita prece mesmo, lembrando dos bons momentos, aquela coisa bem positiva para ajudar a libertação do espírito, né? Pode passar, Marisa. Essa imagem aqui deveria ser antes daquela do velório, porque foi assim, a filha começou a perceber que ele não estava nada bem nessa hora do desligamento, lá na cama dele, no quarto, e pediu para os espíritos se poderia tirar ele dali, que ele estava muito apegado ali ao ambiente. Então, o doutor Bezerra e o irmão Andrade levaram ele para o mar. Então, aqui vocês podem ver o que está escrito, que é o seguinte, diz assim, a importância do mar. A importância do mar é porque é como é que se diz, uma carga fluídica positiva magnética absurda, maravilhosa, e aí ele é levado, né, para perto do mar, né, e ele começa a renovar as forças, toda aquela carga do mar, né, as dores desaparecem, ele descansa, ele tem a sensação de haver rejuvenescido, mas ele notou que ele estava com umas roupas que não eram adequadas, ele fica com vergonha, e assim ele com uma ilusão ainda daquela, né, de que ainda está vivo e que ele não está com uma roupa adequada. Pode passar. Então, olha só, aí vestem nele um terno cinza. Olha que coisa interessante. Vestem nele um terno cinza, quer dizer, imediatamente, como ele estava assim confuso, os espíritos dão a ele essa coisa vestem ele de terno cinza.
E eles vão andando para casa, eles voltam para casa andando, né? Eles já mais restabelecem, assim, com mais força. Aí estamos vendo o irmão Andrade, a filha do Dr. Bezerra. E aí uma pessoa, uma senhora, passa por eles, uma encarnada, passa por ele, leva um susto, porque ela passou no meio do grupo, sem que nada acontecesse, e a doutora Bezerra falou assim, lembre-se que você já está do outro lado. Lembre-se de que você está em outro estado vibratório. E aí ele fica assim, bem, como é que se diz assim, bem surpreso. E aí tem aqui uma frase no final que diz assim, no velório, projeções mentais provenientes dos presentes provocam-lhe mal-estar e angústia. Então, imagina a responsabilidade, né, que se tem de ir a um local desses. E eu fiquei também pensando, né, gente, agora que existe, no problema da Covid, eu conheci pessoas que não puderam fazer o velório dos seus entes queridos, não teve velório, já saiu de não sei aonde, já foi para o enterro, só podia uma ou duas pessoas, e eu fico pensando o que isso significou, né? Tanto para os encarnados como para o desencarnado, essa coisa assim tão rápida, né? Pode passar. E aí, eles, porque o livro, assim, quem não leu, eu acho bacana ler. Eles passam, o doutor Bezerra, então ele é desligado do corpo, e aí, imediatamente, eles fazem o seguinte, eles vão para um outro local da espiritualidade, eles atravessam uma zona umbralina, ao longe ele vê umas situações bem difíceis, até que chegam numa ponte de luz, uma coisa muito bonita, e do outro lado, então, é um outro plano, ainda muito próximo da Terra, mas uma ambiência muito boa, e no grupo deles, além do Figner, havia outros espíritos também se juntaram, havia uma professora, e no meio do caminho várias crianças vieram, crianças, claro, as crianças desencarnadas, vieram receber essa professora, e ele ficou muito emocionado, achou uma coisa incrível. E aí ele chega nesse lugarejo. Então, assim, Jacó passeou pelos arredores e se surpreendeu. As casas se distanciavam bastante entre si, indicando planejamento prévio. Marta disse que ele recebeu permissão para morar com ela. Jacó reparou nos halos de luz de sua filha e de Andrade, e teve de lutar para não cair em desânimo. A maior decepção que ele teve, ele diz o seguinte, depois no livro, mais tarde, que muita coisa surpreendeu. Quer dizer, um homem que foi espírita, que estudou, que conviveu com esses espíritas, que foi da Federação Espírita Brasileira e tal, ele teve muitas decepções quando chegou do lado de lá, muitas coisas que surpreenderam, que ele não podia nem sonhar. Uma das coisas que mais assim surpreenderam ele foi ele próprio. Então, ele viu um halo de luz, imagina o doutor Bezerra, imagina do irmão Andrade, da filha, de muitos espíritos, e ele não tinha luz nenhuma. Então, ele disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não é possível. Então, teve um momento que, mais tarde, ele encontra com Caibar Schutel, desencarnado, que vai encontrar com ele para recebê-lo, um amigo, e ele fica com inveja. Aí o doutor Bezerra, ele coloca, doutor Bezerra chama a atenção dele, meu filho, um dia você vai chegar lá, calma. Mas ele fica muito impressionado, porque ele diz assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa, tanta caridade, tanta coisa. Depois eu vou ler o texto que ele fala dessa perplexidade. E eu, assim, sem um pingo de luz. E aí, depois, mais tarde, ele chega a umas conclusões
por que que isso, né, estava acontecendo com ele. Isso foi a maior decepção que ele teve, né. Pode passar. Olha, nesse momento ele vai, para uma residência, né, ele vai a essa residência dessa senhora, que eu acho que era uma amiga da família, muito querida e que ele nem reconhece. Então, assim, em repouso, Jacó ingressou numa casa acolhedora, o ambiente doméstico era perfeito, retratos pendiam nas paredes, construídas de substância semiluminosa. Reencontrou mãe Frida, sem reconhecê-la. Tentou conversar, mas o cansaço o impediu. Andrade o conduziu ao seu quarto para descansar e dormir. Então ele, olha só, toda essa vivência do espírito, né, recém-desencarnado, que coisa interessante. Pode passar. E tempos depois, ele visita mais o local onde ele está, e ele vê uma grande catedral, né, assim, uma coisa lá atrás, ele quer visitar. Então, a cidade de Jacó viu instituições consagradas ao bem coletivo, não viu pessoas com a expressão de aflição ou desânimo. É uma colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados, mas todos têm que guardar serenidade conforme recomendações. Pensou em se dirigir imediatamente ao templo, mas isso só foi possível mais tarde. Só muito tempo depois houve a possibilidade de ele entrar no templo e ele foi recebido por espíritos amigos que já deviam estar num outro plano maior, que foram lá recebê-lo. Quer dizer, apesar da grande decepção que ele teve com ele mesmo, de não ter luz, olha só, né? Ele primeiro teve todo um tratamento, doutor Bezerra. Depois ele foi recebido por aqueles grandes espíritos, pelo Caibar, por outros, que ele ficava assim, meu Deus, será que... Aí ele já estava num processo, será que eu mereço isso? Mas eles foram recebê-lo nesse templo. E ele viveu, agora eu vou dizer assim, viveu aí por muitos e muitos anos feliz da vida, né? Então, pode passar, por favor, Marisa. Então, além desse relato, né, tão minucioso, de tantos detalhes, mostrando a parte toda mesmo, assim, vamos dizer assim, técnica desse desligamento, e o mundo espiritual, e os sentimentos dele em relação a ele próprio e tal, a doutrina espírita tem o André Luiz, tem vários, né, contando tudo isso, como é essa situação do desligamento, do outro lado da vida, para que a gente possa entender isso tudo. Outra comunicação muito interessante é desse livro Crianças no Além, do Caio Ramaciotti, do Chico Xavier, que conta a história de crianças desencarnadas. Né? Havia muita curiosidade mesmo dos espíritos, como é que pode essas crianças, meu Deus, como estarão, né? Além do mais, as mães, né? Naquele sofrimento muito grande, querendo saber dos seus filhos. Então, nesse livro, há o caso real de um casal que perde entre parênteses, né? Os seus 3 filhos num acidente, um menino de, acho que uns 12 anos, se não me engano, um outro de 9 e a menininha de 3 ou 4, pequenininha. A mãe estava no carro, a mãe sobrevive e as 3 crianças desencarnam. Então, vocês podem imaginar o sofrimento dessa mãe, ela entra num processo mesmo de depressão, ela é levada ao Chico Xavier e tal, até que o filho se comunica com a mãe, esse menino mais velhinho dela, que era um espírito assim mais amadurecido, um menino que já estava com condições de se comunicar com a mãe. Então, ele começa a se comunicar com a mãe e dando conselhos à mãe para que ela possa ir se recuperando. Então, dos trechos do livro é esse, da carta para a mãe. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente.
Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filhos do coração. A senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair de aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Ajude-nos, querida mamãe. Então, ele estava explicando que a menininha, como ela era muito pequena, ela tinha muita ligação ainda com a mãe, ainda tinha uma sintonia forte com a mãe, todo esse sofrimento da mãe, esse choro, fazia com que ela também sofresse. Então, é mais uma lição para nós, de que a situação das pessoas que ficam aqui influencia aqueles que estão nesse desligamento, nesse momento ainda muito recente. Então, daí a nosso esforço, que às vezes eu acho que é hercúleo realmente, né? Esforço hercúleo de controlar, de ministrar nossa dor para a felicidade daquele, né, que partiu, ou digo felicidade, mas pelo menos do equilíbrio para que ele possa seguir. Então, essa realidade real da nossa atuação e da influência que isso causa no espírito que se foi, ela é muito real e a gente é mais assim um aprendizado muito grande. E os espíritos todos vêm dizer, né? A gente tem milhares e milhares de cartas, de filhos. Mãe, eu fico aqui, eu estou sofrendo porque vocês estão sofrendo, eu estou bem, por favor, fiquem bem para que eu possa também ficar bem. Quantos espíritos vêm trazer esse relato, né? Isso é uma informação também muito importante, né, para nós. E essa questão, então, e essa questão, por exemplo, da visita ao túmulo, né? Como, às vezes, a gente fica assim, mas, meu Deus, né? Aquelas pessoas todas indo visitar o túmulo, isso é um absurdo, o espírito não está mais lá, não é? Mas nós temos que entender uma coisa, né? Mesmo nós, espíritas, né? Temos que entender que a dor é a dor. Nós somos seres humanos assim, encarnados. E é muito difícil a perda de um ente querido, não é? Então, para muitas pessoas, por exemplo, eu, há pouco tempo, tive que ir ao cemitério, eu fui com meu irmão para resolver problemas do lado do nosso jazigo que tem lá, não um jazigo, mas uma carneira, né, que chama. Fomos lá para resolver se está limpo, se não está limpo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né, na parte da conservação. Aquilo ali, em nada, nem a mim, nem ao meu irmão, não quis dizer nada, porque, apesar dali estar enterrado meu avô, minha avó, meu pai, aquilo ali não nos trouxe nenhuma emoção, nós estamos ali apenas por quê? Porque aquilo ali é um problema de saúde pública, enterrar os nossos mortos, cuidar dos nossos mortos, uma grande responsabilidade, nós temos que fazer isso, não é? Aquilo ali não era, a mim não causou nenhuma emoção, né? Mas eu tenho que cuidar disso, porque num determinado momento eu mesmo posso ter que estar lá, um parente meu tem que ir para lá, e é preciso que aquilo lá, porque isso é um problema, como eu disse para vocês, de saúde pública. Nós temos que enterrar, nós temos que cuidar dos nossos mortos. Mas eu entendo perfeitamente, mas eu fico pensando uma coisa, no momento... Então, eu estudando isso aqui, lendo, eu fiquei me colocando no lugar da pessoa que, na hora final, vira as costas e vai embora e deixa ali o seu ente querido enterrado. Gente, isso para mim é muito difícil pensar. Eu confesso para vocês que é o pior momento é ir embora, tchau, se despedir e
ir embora e deixar o meu ente querido lá no caixão, no túmulo. Eu não gosto nem de pensar nisso, é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem que entender isso, como seres, né, encarnados, como é difícil. Quantas pessoas elas têm, mas nós vamos aos poucos nos libertando, né? Vamos nos libertando daquilo, de maneira que um dia, quando eu for lá, aquilo não significa mais nada para mim, porque eu já trabalhei a minha cabeça, já sei que não está ali, que está em outros lugares, pronto. Mas muitas pessoas, o túmulo, aquele pedaço de pedra que está ali, ele é o vínculo, o único, o último momento em que eu estive com aquele ser querido. Então, nós temos que respeitar muito isso, né? Essa situação. Agora, é como disse um psicólogo, às vezes a visita ao túmulo é terapêutica para certas pessoas, porque aos poucos ela vai se desligando, porque a gente tem um luto, sim, tem um momento de muita dor e tal. O problema é quando você se apega àquilo ali de uma tal maneira que você fica apegado àquilo ali e toda hora no cemitério, como muitas pessoas e tal. Aí é uma situação difícil, que aí você vai precisar de ajuda, né? Agora, nós sabemos, os espíritos nos dizem, aqui no Livro dos Espíritos, os espíritos dizem o seguinte, olha, o espírito ele não está lá. Então, muitas vezes, ele está lá com a pessoa em casa, a pessoa se arrumando e vai no cemitério junto, visita o cemitério e volta, porque o espírito não está lá, né? O espírito está em outro local. Então, Kardec fez a seguinte pergunta: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação externa de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, nós sabemos, o Espírito, que o ideal, inclusive, é você num lugar bacana, lembrando dos bons momentos do espírito, e num local agradável, lembrar com carinho e fazer essa prece, porque é ela que nos conecta, né, com ela que nos conecta com esses entes queridos, e é como disse os espíritos, às vezes o espírito está ali perto de nós, em casa, e vai com a gente para o cemitério e volta, porque ele não está lá, né? Mas nós temos que respeitar muito isso. Como é que se diz? Esse problema nosso mesmo, nós estamos conseguindo nos libertar disso, mas muitas pessoas, aquele é o único momento, é um vínculo, foi a última vez que a pessoa vê, ela não acredita em outras coisas. Então, ela volta e fica ali, e pensa, e às vezes os espíritos vão lá e ficam felizes, porque é o momento que ela lembra deles, e eles estão ali, e eles ficam felizes. Tudo está no Livro dos Espíritos, né? Por exemplo, esses monumentos familiares, aquela coisa bonita da família que monta aqueles mausoléus, os espíritos também ficam felizes por terem tudo aquilo, mas para eles vão embora, aquilo depois não significa mais nada, né? Acho que vai chegar, os espíritos dizem, vai chegar o momento que isso tudo não vai ter mais sentido, não vai ter mais importância, porque o conhecimento da vida espiritual vai ser assim muito forte, né? E nós temos que lembrar uma frase muito bonita que eu li, dizendo o seguinte: Jesus deixou o túmulo vazio, né? Jesus deixou o túmulo vazio.
Então, essa é uma frase muito interessante. Pode passar. Então, por todos esses relatos, né? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer. E tem muitos, muitos livros que contam todas essas histórias. E esclarecer nós que estamos aqui do lado de cada vida, que a morte ela não produz milagres. Podemos considerar o dito, assim na terra como no céu. Então, como disse o Fred Figner, eu cheguei lá do outro lado, fiquei, porque é o espírito que vai, o espírito não muda, não é porque ele fez essa transição que ele vai mudar. Mas eu fiquei assim, de uma certa maneira, né? O irmão Jacó, vamos dizer assim, ficou tão chocado com tudo que ele viu e viu de si próprio, que claro que aquilo ali começa a provocar nele uma mudança, né? Na espiritualidade. Mas os espíritos dizem, então, que nós levamos para a vida espiritual a nossa bagagem emocional, intelectual, espiritual. Portanto, pode passar. Portanto, aí o que eu fui fazer? Eu fui buscar de novo o Chico Xavier. Coitadinho, Chico, hoje eu fui procurar ele muito. E aí, um livrinho chamado Cartas e Crônicas do Irmão X. Esse já não é Irmão Jacó, esse é o X, que é Humberto de Campos. E por que eles se colocam assim, Irmão X, Irmão Jacó? Porque o Irmão X, por exemplo, que é o Humberto de Campos, teve sérios problemas de direitos autorais, né? Porque a família... E o Irmão Jacó, como era também muito rico, preocupado com isso, já também, em vez de colocar Fred Figner, colocou Irmão Jacó, para poder assinar. Né? Então, nesse livrinho, Cartas e Crônicas, há um texto chamado Treino para a Morte. E o Irmão X, que é Humberto de Campos, conta o seguinte, que quando ele chega, né, na espiritualidade, ele também, como o Irmão Jacó, ele ficou perplexo com coisas que ele não podia imaginar, que ele viu coisas incríveis e tal. E ele falou assim, eu estou há 20 anos aqui nesse local. Ele está numa localidade da espiritualidade que ele diz assim, eu me sinto em muitos momentos como um chavante lá de Mato Grosso, porque ele disse que o que ele vê de desenvolvimento, ele é muito pequeno para até entender aquilo tudo. Né? Mas ele diz assim, mas eu não me preparei, eu precisava... o que eu vejo aqui também, muita coisa que eu vi muita coisa, é a falta de preparo que a gente tem para a morte. Muitas coisas a gente já podia estar resolvida em vida, chegava aqui, ficava bem mais fácil para a gente levar. Então, eu fiz aqui uma síntese do texto, que ele diz assim, medidas importantes para você se preparar. Primeiro, o controle da alimentação, que lá, quando chegar do outro lado, você já não vai comer aquelas coisas tão incríveis que você come aqui, você tem que começar a ter um controle. Liberação dos vícios, bebidas, fumo, drogas, sexo. Ele diz assim, que essa é uma das coisas mais tristes de se ver, é aquele espírito que chega do outro lado com esses vícios e o desespero. Né? Outro lembrete dele é o seguinte, lembre que seus entes queridos continuarão na Terra, agindo muitas vezes contra a sua vontade. Isso daí é muito comum, a gente que trabalha em mesas mediúnicas sabe disso. O espírito chega do outro lado e ele fica desesperado, ele fica nervoso, ele fica perturbado, porque os filhos aqui estão agindo ao contrário do que ele pediu. Estão dilapidando a minha fortuna. Então, quando ele parte, ele tem que entender fim. Né? Tipo assim, perdeu agora. Aqueles ali é que vão ficar aqui na Terra administrando. E ele é outro capítulo, é um outro caminho. Né? E muitos espíritos não entendem isso. É um sofrimento muito grande
para eles que causa sofrimento também para os que ficaram. Se você tem dinheiro, não adie doações. Eduque seu relacionamento com o dinheiro. Cuide de sua papelada. Deixe em ordem o testamento. Esse é um outro grande problema do outro lado e do lado de cá. Cumpra seus deveres. Pode passar. Marisa, pode passar. Continuando. Olha que coisa interessante isso que ele fala. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre para dissolver mágoas, porque levar mágoa também é uma coisa bem complicada. Pode passar. Então, eu vou ler para vocês um trecho que eu acho, esse trecho sempre, ele me calou muito fundo, do Figner, que ele diz assim: eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Então, essa frase, esse trecho do livro sempre me tocou, porque às vezes a gente trabalha, faz tanto bem, faz tanto isso, tanto aquilo, mas ele diz assim: eu não cuidei do meu coração, porque às vezes muitas dessas nossas ações, elas são como se fossem exteriores e elas não nos atingem, elas não nos sensibilizam, elas não transformam o nosso coração. Isso, para mim, quando eu soube, já há alguns anos que eu li esse livro, eu disse: meu Deus, né? E ele diz: não tenha a ilusão de que algumas atividades suas tão solidárias e caridosas vão te transformar, porque só transformam se aquilo for atingir seu coração, se você fizer aquilo com amor mesmo, e é o amor que vai te transformar. Isso ficou na minha cabeça, e é uma coisa assim que vai me... de tempos em tempos eu vou ler, e é preocupante, né? Quer dizer, a gente tem que estar preocupado muito com a gente mesmo, com essa coisa que ele diz assim: ah, meu Deus, eu vou parar, a gente tem que fazer silêncio com a nossa alma para aonde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo? Eu realmente estou cuidando do meu coração? As minhas atividades, elas são do fundo do meu coração? Então, é um questionamento que nós temos que fazer, e o que o irmão Jacó deixou é muito forte para nós. E aí eu quero só terminar. Eu só quero terminar agora trazendo essa última
esse último slide, lembrando que nós somos os filhos pródigos, né? E diz assim, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, dotados de suas potencialidades criadoras, intrinsecamente destinados ao bem. Depois de estágios no erro, retornamos contritos aos caminhos do Senhor, iniciando laboriosa jornada de renovação. Então, a cada momento, a morte, na verdade, significa a nossa volta, né? O filho que volta e que, às vezes, e que é recebido pelo pai, que o pai diz assim, meu filho, mas tem que voltar, viu? Nota 7, nota 8, vai ter que voltar até tirar nota 10. Então, nós somos esses filhos pródigos que estamos aqui nesse aprendizado para consertar os nossos erros, mas um dia nós vamos chegar lá. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Passo a palavra. Muito obrigada, dona Jurema Seckler. Foi assim, nossa, como é bacana os diversos olhares sobre a mesma obra. Nós já tivemos o nosso companheiro Luciano Heffner falando sobre a vida do Frederico Figner aqui para nós, e a senhora falou do Frederico, grande parte do seu estudo, e dando um enfoque diferente, falando do mesmo tema, mas com o seu olhar, e foi muito bacana. Eu estou assim, encantada com o seu estudo. Muito obrigada. Em nome do grupo, eu agradeço e passo a palavra para os meus outros companheiros de grupo. Quem quiser falar, por favor, se manifeste. Ô Marisa, eu vou parabenizar a nossa querida, né, palestrante e levantar assim, essa semana nós tivemos uma palestra lá no Frei Luiz, não falando do Fred Figner, não, mas falando de um tema muito semelhante. Aí eu fico numa situação lá na casa que não dá para assistir muito bem a palestra e eu tenho que ficar atento a outras situações, e a nossa irmã veio agora ampliar, né, na minha cabeça, no meu coração, né, a alegria de ter tido uma palestra que veio, né, trazer para mim aquilo que eu perdi lá na casa de Frei Luiz, né, através do Paulo Roberto, né, uma palestra maravilhosa, e ela trouxe para hoje, para mim, o mesmo assunto, né? Muito semelhante, o mesmo não, muito próximo com outros personagens, mas com o mesmo enfoque. Muito obrigado. Eu achei muito boa a palestra, excelente. Vou guardar, vou copiar e espalhar por aí. Muito obrigada, seu Dalto. Foi muito bacana mesmo. Esse seu enfoque. Quando a senhora falou, então, do túmulo, do respeito que a gente precisa ter em relação ao culto, foi muito, muito bacana, muito esclarecedor. Alguém quer mais falar? Oi, Marisa. Eu gostaria, sim, mas primeiro a Fátima se coloca. Pode falar, Fátima. Obrigada, A nossa companheira Fátima vai falar com a senhora, ela está lá em Londres, fica de madrugada quase lá, está bem tarde lá já. Pode falar, Fátima. Muito obrigada, adorei, muita informação que eu não sabia e bastante interessante saber que a gente tem que começar a controlar a comida. Às vezes é tão difícil para a gente, né, eliminar peso até e começar a controlar a comida. Sim, eu tenho uma curiosidade porque eu penso em ser cremada. E eu sei que tem que levar um tempo para que tudo aconteça com o corpo, não é? Qual é o tempo necessário para que venham os espíritos e removam o que tem que ser removido do nosso corpo e para que ele possa ser cremado? Eu li sobre isso e os espíritos dizem que antes de 72 horas não deve haver a cremação. Tudo isso que a gente vê desse desligamento. Mas
há situações em que espíritos levam mais tempo para se desligarem. Então, se ele for queimado, é claro que ele não vai sentir a dor, ele não vai sentir nada disso. Ele pode sentir um mal-estar grande, assim, de ver, ou a gente não sabe, porque também ele pode estar sendo protegido desse tipo de coisa. Mas os espíritos dizem que antes de 72 horas, o espírito... Então, nas casas, nesses crematórios, que agora tem muito, né, nos cemitérios, os espíritas sempre, e é respeitado, às 72 horas. Mas os espíritos dizem, há espíritos que levam mais tempo para se desligar do corpo. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa preocupação, e nesses casos, se o espírito quis ser cremado e tal, a gente também tem que confiar, né, de que, quer dizer, de que ele pode ter, assim, ele não vai sentir dor, eu li sobre isso, ele não vai sentir dor, não vai sentir nada disso, ele não vai se sentir queimando, nada disso. Ele pode sentir, assim, um mal-estar de ver que o corpo dele está sendo queimado e tal, mas o ideal, quer dizer, o que os espíritos dizem é 72 horas. Há casos em que os espíritas conseguem que mais tempo para o seu ente querido ser cremado. Mas, normalmente, é 72 horas. E, nesse caso, como os enterros são feitos, hoje em dia, são feitos bem rapidamente, né? No caso, o corpo vai ter que ser preparado para poder esperar esse tempo. Já aconteceu na minha família de pessoas falecerem e aguardar pessoas no exterior chegar, né? Então, normalmente se usa um preparo no corpo para que... Questão de saúde pública isso, né? Para que possa ser enterrado. Eu li o seguinte, por exemplo, eu sou espírita, então eu chego lá por exemplo, eu tenho um plano de funeral, eu tenho um plano funeral que eu posso, que dá direito à cremação. Então, eu posso chegar lá e pedir assim, olha, eu gostaria de só ser cremada depois de 5 dias. Então, existe todo um esquema que você pode fazer, sim, e eles te cremarem depois de 5 dias. Eu vi isso, eu li isso. Eu não vivi isso, não vivi. Não. Você pode conseguir. Tá bom, muito obrigada. Luciano? Opa. Boa tarde, dona Jurema. Desculpe o início das nossas falhas técnicas, né? Eu te agradeço, Luciano. Você me deu todo o suporte técnico aí. Imagina, é um prazer tê-la conosco aqui, realmente, até por conta da leveza com que a senhora tratou do assunto, né? Uma didática tão fluida, né? Tão agradável aos ouvidos e ao coração, e ao olhar também muito bom. Eu só gostaria de ressaltar uma questão que a senhora colocou, que existe, de uma certa forma, uma certa semelhança entre as nossas atividades. Porque eu também trabalho profissionalmente com preservação de patrimônios históricos, memória intelectual e, obviamente, memória física também, né? Então, nós entendemos a importância que todos nós devemos despertar em nós acerca da preservação das nossas memórias. A senhora abordou a questão da história das casas espíritas. Excelente colocação. Excelente colocação. Porque são essas memórias que vão ser eternizadas para as futuras gerações acessarem. Né? E profissionalmente, eu também trabalho dentro de uma instituição de cultura, né, e sou responsável também pela preservação dos patrimônios históricos do município onde eu moro. Agora, uma colocação que a senhora fez que eu achei muito interessante, que talvez poucos conheçam, eu vou pedir para a senhora me refrescar a memória, por favor, porque eu, inclusive, já acessei e pesquisei aonde fica localizado o Instituto Smithsonian, se é nos Estados Unidos ou se é na Inglaterra. Eu acho que é em Washington. Estados Unidos. Eu acho que é na cidade de Washington, o Smithsonian. Eu acho que é em Washington, não é em Nova York, não, acho que é em Washington. O Instituto Smithsonian.
Isso porque é uma das únicas, talvez a única instituição no mundo que trabalha com arqueologia extremamente avançada. Tudo que existe de exótico e mais raro no planeta, o Smithsonian é muito antigo, inclusive, se não me engano, do século XIX. Eles, não sei como eles conseguem arregimentar peças únicas, se não raras, na arqueologia. E isso remete a milhares de anos atrás. Então, quem tem interesse em história e também em arqueologia, né, nós sugerimos que pesquise esse instituto, que é uma referência global no mundo. Eles, inclusive, detêm em seu acervo peças que não existem em outros museus. Não, eles são importantíssimos, e entrar na internet você vai ver. Eu acho que a sede dele é em Washington, mas ele tem várias outras, vamos dizer assim, filiais, não só em outros lugares dos Estados Unidos, mas também em outros países, né? Mas eles são incríveis, eles têm muito dinheiro também, assim, muitas doações daqueles grandes magnatas, vamos dizer assim, e eles têm acervos em todas as áreas do conhecimento humano, e eles patrocinam pesquisas maravilhosas, né? Pesquisas no mar, na terra, no ar, é uma instituição muito, muito poderosa. Mas eu quero falar um pouco desse trabalho no CESP. Eu digo assim, eu me engajei nesse trabalho porque eu sou museóloga durante muitos anos, eu fui diretora do Museu Casa de Rui Barbosa. Me aposentei agora em agosto. Fiquei 40 e tantos anos como diretora de museu. Então, eu trabalho e tenho essa especialização na área da conservação de bens culturais e tal. Então, me pediram então para ficar assim, fazer esse trabalho que eu acho que tem tudo a ver, assim, muito, eu me dedico, eu acredito muito que é nessa área da preservação do material, do suporte da memória, porque as pessoas pegam, gente, as comunicações mediúnicas, o espírito chega, dá uma comunicação, o pessoal lê e joga fora. Perfeito, perfeito. Eu não aceito uma coisa, isso não pode. Sabe por quê? Eu só vou dizer mais essa frase, senão a gente não sai daqui, porque eu vou ficar com a argumentação até às 3h da manhã. Porque vocês vejam bem, nós somos, o doutor Bezerra, quer dizer, nós somos a nação, o Brasil, ele tem a sua missão histórica, sim, de coração do mundo, a pátria e o evangelho, e há pouco tempo o doutor Bezerra confirmou, essa missão continua. Então, nós temos essa missão de levar para o resto do mundo essa doutrina consoladora. E para a gente poder levar, a gente precisa ter essa memória, todos esses conhecimentos, e a gente precisa conservar esses suportes, as fotografias, os documentos, enfim, as atas, tudo que a gente tem que está ali registrada a memória, a história, tem que ser guardado, e agora não tem justificativa, porque você pode digitalizar isso tudo, mas precisa guardar isso tudo e pesquisar, colocar. Agora estão descobrindo documentos e documentos de Kardec, lá na França. Então, está um boom assim, da doutrina. Isso por quê? Porque foram descobertos muitos documentos, é no documento que está a informação. Então, eu tenho trabalhado com isso no CERJ e vou mandar para vocês um vídeo sobre isso, para vocês. Dona Jurema? Sim. Dona Jurema, eu moro aqui no Rio, mas sou oriunda do Movimento Espírita da Costa Verde, e eu participei em loco da formação do que na época se chamou Conselho Regional Espírita da Costa Verde, lá em Angra. E isso, eu sempre gostei de história, e como eu acompanhava as reuniões
quando eu ia na casa, eu sempre escrevia o que acontecia nas reuniões, papapá, as comunicações dos espíritos, às vezes eram psicofônicas, aí o espírito falava, eu tentava transcrever, e quando nós começamos aqui, no início de abril, eu comecei a fazer nos cadernos, até por orientação espiritual mesmo, os espíritos chegaram no meu ouvido e falaram, compra caderno e documenta. Eu comecei a não só fazer os desenhos, mas documentar nesses caderninhos, que eu já preenchi 4, sobre o que se passava e o que se falava na reunião, e se havia algum tipo de manifestação. E eu já falei para o Luciano que isso vai virar um livro. Porque é um momento inédito, é um momento de virada do movimento espírita. Nós estamos inaugurando, desde março, um novo meio da gente se comunicar, meio este que foi previsto pelo Chico, foi dito pelos espíritos que um dia nós nos comunicaríamos todos ao mesmo tempo, de uma maneira que ainda não dava para dizer como. E esse momento chegou. Então, eu estou tão feliz de escutar a senhora falar isso, porque, olha, os médios pedras da casa, eu vou dizer, escutem suas intuições. Tá, Raquel? Tá, povo? Olha só, deixa eu só falar uma coisa para você. Por exemplo, o centro aí de vocês têm um centro aí na Ilha Grande. É preciso que essa história desse centro seja contada para todas as pessoas da cidade, mesmo espíritas ou não espíritas. As pessoas entram, assistem uma palestra e saem, e não sabem o que aquilo significa. Um centro espírita, ele foi criado, você sabe, lá na espiritualidade primeiro. Tem uma planta, tem um mentor. Depois, quando ele é construído aqui, já é uma segunda etapa. Porque a espiritualidade... Quantas vezes eu tive nesse centro e ouvi? Ele é um ponto de luz muito importante aí na região. Então, as pessoas, os frequentadores, eles têm que conhecer os seus pioneiros, aqueles que construíram, que fizeram essa história. Por quê? Principalmente a juventude dos centros, você que está falando da Costa Verde, principalmente os jovens que estão chegando têm que saber, gente, que isso aqui tem história. E aí ele pode se engajar nesse caminho, nessa história. Ele vai dizer assim, poxa, essa gente que levou 50 anos construindo isso aqui para mim, passou por tanta dificuldade, agora eu vou dar uma ajuda. Aí ele se engaja. Então, é fundamental que os participantes, que os centros tenham sempre a sua história, as suas fotografias, os seus documentos ali, mostrando para as pessoas que elas estão entrando numa instituição mais do que uma instituição qualquer, uma instituição espiritual, que tem uma história, uma coisa linda para contar, de gente ali que é voluntária, ali ninguém injetou dinheiro para nada. Então, são pessoas ali que estão dando o seu coração, o seu amor, a consolação. Uma casa que tem 100 anos, quanta consolação não trouxe, gente? Quantas pessoas entraram ali acabadas e saíram com a cabeça em pé? Então, eu sou uma defensora, assim, uma aguerrida defensora da preservação da memória pela preservação dos documentos, porque é ali que estão. Quem é o meu colega aí que é da preservação sabe que são os documentos que tem os registros disso tudo. E agora, isso aí, a gente tira de letra, porque antigamente tinha que guardar aquela papelada toda. Agora a gente digitaliza esses negócios, fica todo guardado. É claro que tem que estar em todo tratamento para digitalização, para guardar essa memória digital, mas está tudo ali guardado. Os jovens adoram trabalhar com isso. Tem centros que a juventude está trabalhando com isso, porque eles detêm essa ferramenta toda tecnológica, pega aqueles documentos, montam exposições, montam projeções lindas contando a história, as pessoas ficam embasbacadas. Aquele velhinho ali que está naquela fotografia, a dona Fulaninha era médium dessa casa em 1800 e não sei o que lá. Foi ela, através do espírito tal, que veio. As pessoas ficam encantadas, gente. Quebra preconceito, faz a inclusão
dos vários segmentos das pessoas dentro do centro, os idosos, os jovens, as crianças. É um trabalho lindo e eu aconselho aos centros a caírem na sua história, que vão ficar felizes. É isso aí. E o mais interessante dessa fala é esse sentimento de Gente, olha pertencimento que os só, mais eu acho novos... que ela congelou. Não, Raquel. Eu só gostaria de fechar a minha fala a respeito de Stonehenge. Mais uma vez, recorrendo à arqueologia, a senhora sabe que o patrimônio ele sofreu uma interferência, uma restauração na década de 1920 ou 1930, né, porque ele não era aquilo que a gente vê hoje. Então, as pessoas, quando olham para aquela construção neolítica, realmente, imaginam que era exatamente como era na época da construção e não é exatamente daquela forma. Então, houve uma intervenção, uma restauração dentro daquele patrimônio e que hoje nós vemos aquilo. Agora, com relação a essa questão da casa, desculpe até, Raquel, que eu tomei a fala dela, já foi visto, foi permitido vermos na espiritualidade uma casinha muito simples, humilde, né, ladeada de flores, um jardim belíssimo na frente, chamado Grupo Espírita Alegria de Florescer. Portanto, Que o que nós já, lindo! o que nós já sabemos, Maravilha! trazido, né, pelo plano espiritual superior, essas informações iluminativas, hoje nós temos essa informação comprovada através desse projeto, e todo ele é desenvolvido na espiritualidade, e mais tarde, no tempo certo, no tempo permitido por Deus, ele é materializado aqui no nosso plano. Obrigado. Desculpe, Raquel. Que bom! Parabéns, gente. Parabéns para você, para todos, que essa tarde pudemos beber da sua vivência, do seu conhecimento, você compartilhar conosco o seu conhecimento espírita e o seu conhecimento profissional e estimular. Eu queria fazer um esclarecimento que aqui não tem somente componentes da casa de Tiago, Jurema. Esse grupo... Eu expliquei, né? Isso Então, temos agora mesmo, nesse momento, pessoas que estão no Rio, que são vinculados à Casa Luiz, tem o pessoal de Campo Grande, tem pessoal de Bangu, Mangaratiba, eu não sei hoje, porque na minha telinha eu não vejo todo mundo, mas temos companheiros em Londres, a Fátima hoje está aí, temos companheiros na França, temos companheiros na Alemanha, então esse grupo assim abriu, né, as fronteiras, ultrapassou fronteiras e está criando vínculos de afetos, todo esse encontro, né, de luz. Mas a minha preocupação também é que nós estamos chegando perto do nosso horário, né? Já até venceu um pouquinho. Já passou, né? Nossa! Já passou. Mas é que, às vezes, nós vamos até às 18 horas para a irradiação, aproveita a hora do Ângelus, né? Mas aí eu fui deixando, todo mundo estava bebendo muito dessa troca, e aí nós fomos avançando no horário, mas essa questão de clarear que o grupo Alegria de Florescer tem essas sementes germinando e florescendo em vários pontos, né, do nosso planeta, sem contar com a equipe espiritual, que nós temos a certeza de estar aí ao nosso lado e ampliando e levando as nossas vozes a muitos corações que necessitam de esclarecimento, que necessitam de alegria, que necessitam de esperança, e os nossos encontros, nós estamos seguros de propiciar isso, né, através da nossa fala. Então, eu penso que nós podemos encerrar, não é, pessoal? Deixar a Jurema fazer a prece final, pode ser? Sim, claro. Bom,
Graças a Deus, então nós já estamos chegando, né, no encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos, né, esses momentos de paz, de luz, de esclarecimento e de alegria, né, de estarmos com os companheiros do ideal, de coração, que nós possamos ter assimilado estes ensinamentos que os nossos amigos da espiritualidade prepararam para nós, né, com esse tema tão fundamental que é a morte. Nós aproveitamos, então, para rogar ao Pai que Ele envie as nossas preces a todos que estão no nosso coração, mas, assim, em especial para aqueles que já estão do outro lado da vida, que eles recebam o nosso carinho, a nossa saudade sim, mas com aquela certeza de que o amor ele permanece além do tempo, além do espaço, e que um dia todos nós nos encontraremos. E para nós que ficamos aqui, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, que possamos ser consolados pela certeza da imortalidade, que vai nos trazer a serenidade, o ânimo, para seguirmos em frente. E que as vibrações dessa nossa prece envolvam todos os encarnados e desencarnados aí da Ilha Grande, trazendo o conforto e a libertação para todos aqueles que dela necessitam. Graças a Deus, Jesus, muito obrigado. Assim seja. Graças a Deus. Judy, manda um abraço.